o bloqueio do medo. Eu costumo dizer que o medo é o maior roubador de sonhos. E isso em qualquer área. Tá. Porque ele te impede de investir na tua carreira, ele te impede de tomar iniciativa, de fazer escolhas, e a sua vida paralisa. Então, o que as pessoas têm, né? E você observa de medo. Elas têm medo de fracassar, tentar algo novo, sabe? Dar errado. Poxa, e se? Às vezes já é uma experiência que ela teve no passado, de algo que ela fez e não deu certo, ela se frustrou, ela sofreu. Todas as vezes que ela vai tentar algo novo, ela fala, poxa, e se eu falhar de novo? E eu falo assim, para a gente destravar esses bloqueios mentais, é uma virada de chave que você tem que dar. Então, pera lá, o que esses bloqueios, né, de medo? Poxa, medo de julgamento, medo de crítica, sabe? São coisas que você olha assim, gente, não tem fundamento você ter medo dessas coisas. Porque eu sempre levo o meu cliente a raciocinar em cima do medo dele. Se você observar, 90% dos seus medos são delírios. Não acontecem. É só fruto da tua mente, e lógico, tem as dores por trás que a gente vem armazenando, né? Mas são delírios, eles não acontecem. Só que esses delírios paralisam toda a sua vida. Eu sempre levo os meus clientes a pensar o quê? Vamos analisar comigo a situação. Você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo disso aqui não dar certo. Aí eu pergunto, vamos imaginar o pior quadro possível? O que de pior pode acontecer se esse projeto seu der errado? Mas me fala a situação mais negra possível. Aí a pessoa fala, não, a pior coisa que pode acontecer é X, Y, Z. Tá, e se isso acontecer? Você não consegue resolver? Não consigo. Então por que você não tenta? E é tão doido, né, que a pessoa olha assim, fala, poxa, eu não acredito que eu estava... Então, é uma virada de chave. Sim. De você olhar e ter consciência, poxa, do que eu tenho medo? Poxa, eu tenho medo, sei lá, qual que é o pior quadro? Você começar um negócio e ele dá errado. Com a tua experiência de vida, poxa, eu vou recomeçar. Sim. Se você olhar para a tua história, você teve fracassos. Só que você teve muitas vitórias. Não é porque você fracassou uma vez que você virou sinônimo de fracasso. Você fracassou uma vez. Pega as experiências desse fracasso e aplica no seu projeto novo. Já é menor chance de você fracassar de novo. Sim. E eu gosto assim de esmiuçar bem. Nesse quadro negro que você imaginou, quantos % de chance tem de acontecer? Ah, 20, 10. Não, mas isso aí vai ser muito difícil acontecer. Então você concorda comigo que você está com medo à toa? Aí a pessoa para, ela começa a analisar. Ah, mas é 50% de chance. Vale a pena correr o risco? Tem como você evitar? Faz um estudo. Porque às vezes o medo que você tem, você consegue evitar no começo do projeto. Sim. Só com Entendeu? uma simples consciência desse cenário. O que eu às vezes me preocupo, porque o que eu vejo, as pessoas irem muito afoitas para fazer as coisas e não ter, sabe, um estudo, uma projeção. Não, deixa eu ver se isso aqui, poxa, é o que eu quero de verdade? Poxa, então paga o preço. Porque se de tudo der errado, pega a experiência e bola para frente. Lógico, eu concordo, não é fácil você fracassar. Eu já tive alguns projetos que eu fracassei também. É muito, sabe, muito complicado. Mas se você parar para pensar, é muito pior você não fazer nada. Porque se você não fizer nada, você não tem resultado, seu resultado é zero, e a tua sensação de fracasso vai perpetuar o resto da vida. Então a Você pessoa... nem tentou. Seria mais lógico a pessoa ter medo de não fazer nada do que ter medo de fazer algo. Exatamente. Mas o que você percebe, e eu observo muito isso nas pessoas, os medos, né?
Aí você fala, ó, medo de fracassar, medo de crítica, medo de julgamento, né? O que que você percebe? No fundo, se você for cavar, as pessoas têm medo de sofrer. E é esse bloqueio. Eu tenho medo de sofrer. E aí seja qualquer coisa. Então tá. Quanto você já sofreu na vida? Ah, já sofri bastante. Sobreviveu? Sobreviver. Te fez um ser humano melhor? Fez. Fez. Se der errado, é uma experiência a mais que você vai ter de aprendizado. Mais uma vez eu repito, não é fácil você fracassar, é frustrante. Mas se você se bloqueia e não faz nada, a tua frustração é muito pior. Então vamos, né, sempre, como é que eu viro essa chave? Olhando para os meus delírios, encarando os meus delírios. O que de pior pode acontecer? Você pode colocar no papel o pior quadro possível. Você dá conta de resolver. Talvez no pior quadro possível do teu projeto hoje, você já tenha passado por situações piores e você venceu. Por que essa que vai fazer diferença na tua vida e no teu futuro você está bloqueando? O pior que o medo é... Eu fiz uma enquete no meu Instagram para entender quem era o meu público novo, né? Porque eu tô produzindo conteúdo sobre aumento de audiência, enfim. E aí eu criei um grupo lá dentro e eu perguntei para as pessoas... Eu perguntei duas coisas. Aonde você tá hoje? Quem é você no seu projeto? Você tá à frente das câmeras ou você tá atrás das câmeras? Só que eu fiz uma terceira pergunta. E coloca também se você ainda não começou. Nem comecei ainda. Eu achei que a maioria das pessoas estaria atrás das câmeras, como produzindo por trás, enfim, ajudando especialistas. Uhum. Só que 80% das pessoas nem tinham começado ainda. A maioria. E por quê? Medo de exposição, medo do que os outros vão pensar. Sim. Tem muita gente que não posta no Instagram justamente porque às vezes precisa criar um perfil novo só para os amigos e a família e as pessoas não verem que ela tá postando conteúdo e não... virou blogueiro, não sei o quê e tal, vão tirar sarro, vão me ridicularizar, eu não vou agradar. Medo de se expor. Mas isso aí faz parte de outros bloqueios, né, que a gente vai falar depois. Tá. Mas, poxa vida, encara. O medo ele foi feito para ser enfrentado. E toda vez que você enfrenta o seu medo, você percebe que ele não é maior do que a força que você tem para vencer. Você dá conta. Eu falo assim, a única coisa que a gente não consegue solucionar é a morte. Às vezes eu tenho queixas, né, de pessoas, eu trabalho muito com mulheres que sofrem com dependência emocional e relacionamento abusivo. Elas chegam para mim e falam assim, mas eu não consigo sair desse relacionamento porque eu dependo financeiramente. Aí eu olho assim, eu falei assim, não sei se todo mundo está preparado para essa conversa. Mas houve um momento na minha vida, antes da minha conversão, que eu estava com a minha filha, o pai dela não ajudava, eu tinha que me virar, eu estava sem dinheiro, eu estava sem trabalho, eu fui lavar banheiro para cuidar da minha filha. E lógico, nesse local onde eu comecei lavando banheiro, eu subi em todos os degrauzinhos que tinha ali, até chegar à gerente administrativa. Caraca. Foi uma caminhada, foi uma jornada, mas eu comecei lavando banheiro. Eu não estava com um caso de dependência emocional, né, de relacionamento abusivo. Eu estava sozinha e tinha uma filha para criar. Eu não vou deixar minha filha passar necessidade. E eu também não vou me envolver num relacionamento tóxico só por causa de um prato de comida. Porque aí eu vou estar me vendendo por muito pouco. Não, eu vou lavar banheiro, mas a minha filha não vai sentir falta de nada. E nunca sentiu, graças a Deus. Deus, ele foi assim... aquele versículo que fala que Deus é o marido da viúva e o pai dos órfãos, eu vivi isso na prática. Eu comecei lavando banheiro, ganhando na época um salário mínimo que era R$350, e não me pergunte como. Eu conseguia me manter, cuidar da minha filha, e ela nunca passou vontade de nada. Foi Deus.
Mas por quê? Uma honra de uma decisão de enfrentar os seus medos, enfrentar os seus desafios e fazer a tua história acontecer. É fácil? Claro que não. Mas Deus não honrou? Deus não fez? Agora você vai subir de cá, vai subindo, 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 até chegar num ponto que eu não tinha mais onde subir. Aí Deus falou assim, agora eu vou te levar para outro lugar, para outras coisas. E é onde eu estou aqui, né? Fazendo Sim. isso, já tem alguns anos. Mas foi Deus que foi conduzindo. Mas tudo porque lá atrás eu não me intimidei. Entre tirar a minha própria vida, que eu quase tive, né, esse processo de depressão, que eu quase tirei minha própria vida, e ir lavar banheiro, eu falei assim, não, eu tenho uma filha para criar, eu vou lavar banheiro. E Deus fez. Então, eu preciso enfrentar. Não é à toa que uma das partes mais repetidas da Bíblia é não temas. Não temas. Deus sabe que a gente tem medo. Sim. E que conselho você dá pra alguém que tá sendo vencida pelo medo? Alguém que quer, mas que, tipo, tá doendo, mas ela não vai. Me procura. Não, falando sério. Enfrenta. Porque é aquilo que eu te falei. A hora que você enfrenta, você percebe que você está diante de um delírio. Você criou um monstro na sua cabeça. O que de pior poderia acontecer na minha vida? Poxa, se eu ficasse em casa, eu e minha filha íamos morrer de fome. Porque ninguém vai na porta da tua casa te oferecer trabalho ou comida. Você tem que ir atrás. O que você escolhe? Então talvez pensar no cenário de não agir. Exato. Porque se você não fizer nada, você já fracassou. Eu teria fracassado. Então enfrenta. Ah, mas é difícil. Eu não estou falando que é fácil. Você precisa vencer a si mesmo. Mas você precisa dar esse passo de fé. Esse lance que você falou da Bíblia, né, de Deus falar não temas, não temas para cada dia do ano, Deus ele está chamando você a uma consciência. Uma consciência divina. Você está com medo do quê? Você é meu. Eu te trouxe aqui com um propósito. Eu quero que você enfrente os seus medos, porque aonde eu vou te levar, isso vai ser teu testemunho. Você nunca teve medo? Poxa, eu tenho um monte. Mas eu nunca deixei de enfrentar, eu nunca deixei nenhum deles me paralisar. Então, vamos enfrentar. Qual é o seu medo? Medo de sofrer? Se você não fizer nada, você vai sofrer do mesmo jeito.